R-Play News, oferecimento Guian Segurança e Monitoramento. Olá, você que nos assiste pela R-Play TV. Eu estou hoje na Secretaria de Saúde para conversar com o Dr. Paulo Boldrin, secretário municipal, para falar exatamente, Paulo, sobre a situação do centro odontológico, né? Primeiro eu gostaria que você pudesse nos posicionar quais tipos de serviços são oferecidos no centro odontológico. Bom dia, Pedro, bom dia a todos que acompanham a R-Play TV, sempre um prazer tê-los aqui. Fiquem sempre à vontade, no que precisar a gente está de portas escancaradas para vocês e para toda a imprensa da cidade e da região. O centro odontológico ele atende basicamente, ele é o tratamento SUS da odontologia. Ele faz, a gente faz limpeza, cárie, prótese. A gente está com o projeto São José Sorridente. A gente investiu 6 vezes mais do que a gestão passada, somando o ano de 2019 e 2020. Então a gente vai fechar 2021, um ano de retomada, com investimento 6 vezes maior do que os 2 últimos anos da gestão anterior. Isso traz uma autoconfiança, isso traz uma qualidade de vida muito melhor para os usuários. Isso com relação à prótese. A prótese, né? Exato. Nós noticiamos, inclusive, essa discrepância de valores. E a gente tende a aumentar para o ano que vem, porque a gente percebe o retorno, a satisfação e a melhoria na vida dos usuários. Então a gente já está abrindo um novo processo de licitação, um novo processo de licitação para que o ano que vem a gente continue assistindo a população da melhor maneira possível. Enfim, em via de regra, tudo que o SUS oferece de odontologia, do básico a alguns atendimentos especializados, o centro odontológico faz. E é importante dizer também, Pedro, algumas unidades dos ESF já contam com dentistas, e alguns o dia todo. Então a gente tem... Você sabe quais unidades assim? Sim. A gente tem 2 unidades de dentistas, ou seja, 2 dentistas nas unidades do ESF do Vale do Redentor. A gente tem dentistas no Carlos Cassucci, na unidade do Cassucci, na unidade do Domingos de Silos, e a nossa gestão também já colocou dentistas na unidade do SF São José. A boa notícia, Pedro, aqui para os espectadores da R-Play TV, a gente já está com processo de licitação também, para a gente implementar consultórios odontológicos no ISF do Natal Merle e do Buenos Aires. Dessa forma a gente vai conseguir levar o tratamento odontológico mais perto das pessoas. Nos ESFs, Paulo, são praticamente os mesmos atendimentos que tem? Praticamente é o mesmo atendimento, Pedro. Os dentistas lá a gente está equipando ainda mais alguns consultórios, a gente está levando raio-x para alguns, a gente está entrando nessa licitação também, a gente está melhorando a qualidade desses consultórios para que eles possam segurar da maneira mais confortável o usuário em seus bairros. A gente sabe que o centro odontológico não fica numa localização privilegiada, né? Imagine o usuário que mora no Natal Merle para ele conseguir chegar no centro odontológico. É uma distância e é um valor, se for de transporte público ou até com carro próprio, o valor que está o combustível hoje. E a gente quer evitar que tenha esse desconforto ao usuário. Então a gente até o meio do ano que vem, no máximo, a gente vai ampliar unidades de SF e a gente quer levar o atendimento a todas elas de uma maneira que a gente prometeu em campanha, mais humanizada e que dê conforto ao usuário. Paulo, nós recebemos uma informação por meio dos nossos espectadores que a prefeitura teria perdido um recurso em torno de R$340 mil referente ao Centro de Especialidades Odontológicas, né? Eu queria que você falasse sobre esses recursos e se de fato foram perdidos. Não teve perda de recurso federal, seja ele para atenção básica, seja ele para especialidade, seja ele para atenção odontológica. Inclusive, esses repasses do governo federal, a maioria deles, ele é transferido de acordo com metas pré-estabelecidas. E o governo federal, entendendo a pandemia de 2020, ele tem repassado 100% a todos os municípios, certo? Então, o Centro de Especialidades Odontológicas em São José, ele sempre contou com os dentistas da rede, né? Em alguns casos eram pagos horas extras para esses dentistas. E aí que a gente tem um embate em relação ao tratamento que a gente chama popularmente de canal. Alguns dentistas se negam a fazer e a gente está analisando juridicamente se eles têm
essa prerrogativa, uma vez que é descritivo do cargo, fala o concurso em via de regra está escrito apenas dentista, o descritivo do cargo a gente entende que consta essa especialidade e a gente tenta compor. Então o dentista que não tem muita expertise no canal, que vai fazer a periodontia, que vai fazer a prótese, né, o molde da prótese, e os que tem, que de fato façam o canal. A gente está nessa conversa com os dentistas, alguns já aderiram, já voltaram a fazer, o SF São José, alguns SFs já fazem, e alguns, o canal infantil, pediátrico também a gente já está com fluxo normal. A gente tenta compor da melhor maneira possível para que os dentistas não sejam prejudicados, mas, acima de tudo, para que a população volte a ter um atendimento de qualidade, rápido e efetivo. Um tratamento resolutivo, que a população chegue no centro odontológico ou em uma unidade do SF e saia de lá com seu problema resolvido. Como a gente sempre diz, né, Pedro, a gente não quer enxugar gelo, a gente quer resolver o problema para que a qualidade de vida volte e que a população siga seus dias, que já andam difíceis, né, mas pelo menos com a saúde bucal em dia. Mas então não houve perda desse programa? Não houve perda alguma, perda alguma. E é importante a gente deixar claro para a população que 2021 é um ano que a gente tem uma lei complementar que nos impede de fazer contratação. A gente só pode fazer contratação emergencial, principalmente direcionada à Covid, e em casos de reparo de perdas. Um funcionário que aposenta, a gente pode contratar alguém para suprir esse lugar. A gente não pode, por exemplo, como sugerem alguns dentistas, ir lá e contratar dentistas para a especialidade endodontia. E nem existe esse cargo no quadro da prefeitura. Então agora o prefeito vai cumprir mais uma promessa de campanha aos funcionários, que é a reforma administrativa, e que cria esse cargo. Aí vamos ver o que a reforma nos traz para a gente nos adequar. A nossa promessa para a população é que a saúde bucal está tendo espaço, a gente está aumentando o investimento, a gente está ampliando a atuação nos SFs, e para 2022 a gente vai sim colocar o CEL para funcionar como ele sempre deveria ter sido funcionado, como ele sempre teria que ter funcionado, com especialistas contratados. A gente vai contratar, isso é fato, é ponto passivo. A nossa ideia é que o CEL funcione como funciona o centro de especialidades. O dentista geral faz análise e encaminha para a especialidade. É assim que a gente quer que funcione. Nesse momento a gente não pode, porque a gente não pode fazer as contratações. Então a gente busca contar com que os dentistas que lá estão façam seu papel e atendam a população de maneira digna e humanizada. Ou seja, não é que você, como secretário, não queira contratar, é que realmente existe um impedimento em razão da pandemia, né, que não pode contratar. Paulo, aí você disse que encaminhou para o jurídico, para que o jurídico dê um parecer a respeito, porque nós temos também informações que as pessoas vão lá de repente para fazer um procedimento, digamos assim, mais especializado e tal, e tem sido negado. Ou seja, essa questão está sendo tratada, mas cedo ou mais tarde vocês darão uma solução para isso. Pedro, te agradeço muito a pergunta, e é importante a gente olhar no olho da população e ser sempre muito sincero. Essa situação está sendo tratada há bastante tempo, a gente caminha já para uma resolução. A gente espera muito ainda contar com a ajuda para que esses dentistas realmente façam de uma maneira cumprindo com o que a gente acredita que sejam as funções, mas, né, a gente precisa que a população nos encaminhe essas reclamações. Aqui no primeiro andar da Secretaria da Saúde fica a Ouvidoria SUS, a Ouvidoria Pública Municipal. E caso você tenha seu atendimento negado, por qualquer motivo que seja, e aí não vale só, se você me permitir, eu quero expandir um pouco, não é só para odontologia e para o centro odontológico, é para qualquer unidade de saúde de São José. Se tiver o seu pedido negado com uma justificativa que não te agrade, não te atenda, por favor, busque a ouvidoria, faça sua reclamação de uma maneira formal, que é através dessa reclamação formal que a gente tem ferramenta para fazer essa cobrança, sempre de uma maneira totalmente respeitosa, mas buscando o melhor atendimento da população. A gente precisa trabalhar junto e a gente precisa que a população nos encaminhe essas reclamações, essas solicitações, essas sugestões. A gente está totalmente aberto e a gente precisa dessa ferramenta. Paulo, você comanda uma das secretarias, digamos assim, mais
complexas, né? Porque nós estamos falando de saúde, as pessoas não podem esperar por um tratamento, enfim, quem tem dor, quem está, né, numa situação de debilidade de saúde. Muitas vezes, Paulo, em razão do seu dia, você não consegue atender as pessoas, né, naturalmente, mas você tem uma equipe relativamente grande, né, enfim, espalhadas inclusive por quase todos os bairros da cidade, tem aqui o prédio central da Secretaria de Saúde e tal. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu queria falar com o Paulo, né? E às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo assim, não consegue falar com o secretário e tal, em razão naturalmente das atividades que você já desempenha como secretário e pela equipe que você tem de atendimento, né? O que você pode dizer para as pessoas que eventualmente falam assim, eu gostaria de falar com o secretário? Eu gostaria de atender todo mundo, né? Eu gostaria de conseguir falar com todo mundo, olhar no olho, explicar ou encaminhar um atendimento, ou explicar o motivo de que o atendimento não vai sair naquele tempo que a pessoa anseia, mas a gente sabe que atualmente tá impossível. Eu peço sempre, vamos dar um exemplo do usuário do Vale do Redentor, que está com um problema lá no SF do Vale do Redentor. O SF tem uma enfermeira responsável pela unidade. O SF tem uma coordenadora responsável por todos os SFs e a coordenadora tem aqui na secretaria. Então, se passar por essas etapas e não conseguiu resolver, vem até a secretaria, passe pela ouvidoria e se a ouvidoria achar necessário, a ouvidoria vai falar com a gente vai dar toda a atenção possível. São muitas as demandas, o serviço público, devido à crise, devido a N fatores, o atendimento ao público, da saúde pública aumentou muito, né? A gente está aqui se encaixando. Ontem a gente passou a tarde toda olhando, debruçado no orçamento, para a gente garantir que a farmácia não tenha desabastecimento, né? Então é uma busca incessante pelo financiamento, pela verba, para que a gente não falte com serviços básicos. O transporte, a gente pegou uma frota sucateada e graças a Deus a gente conseguiu melhorar, mas está longe de ser o ideal. Também tem uma boa notícia, a gente está com a licitação para o dia 16 de setembro de mais 3 carros para o transporte municipal. Lembrando, pessoal, que o transporte atende pacientes dentro de São José, para tratamento fora. O mesmo transporte atende as inspeções da vigilância sanitária, os mutirões de dengue, a busca por escorpião. Então é uma rede muito grande, muito ampla e muito diversa. A gente está investindo na atenção básica. Daqui a alguns dias a gente vai ter excelentes notícias para a população no que diz respeito a médico oftalmologista e cirurgia de catarata. A gente deve anunciar coisas boas muito em breve. Então, pelo dia muito dinâmica, eu gosto muito de atender o máximo de pessoas possível, mas na inviabilidade, busque os coordenadores das unidades e, se for o caso, a gente está aqui à disposição para atender, nem se for 7, 8 horas da noite, que a gente tem chegado muito cedo e saído muito tarde aqui da secretaria. Perfeito. Paulo, inclusive, deixa eu tirar uma dúvida contigo aqui com relação à questão do transporte, né? Às vezes a gente vê que uma pessoa, ela está doente, ela utiliza-se do transporte, mas aí ela fala assim, eu queria ir hoje no supermercado, mas eu tô com dor nas pernas, eu não consigo ir. Será que a ambulância não pode vir me buscar em casa para fazer isso? Me parece óbvio a resposta, Paulo, mas insistentemente a gente vê isso nas redes sociais. Precisei da ambulância, não me atenderam, né, o transporte da saúde. Mas o que a senhora gostaria de fazer? Eu ia no supermercado, eu ia pagar uma conta, eu ia ao banco. Pois é. Como lidar com isso? Aí, Pedro, a gente tem que ter uma maturidade muito grande e ter sempre na nossa cabeça o seguinte, eu sempre falo com o pessoal daqui, se a gente oferecer a todo mundo, se a gente tentar oferecer a todo mundo, alguém que realmente precisa vai ficar sem. Então a gente precisa ter a maturidade e a honestidade de analisar caso a caso e dar prioridade àqueles que têm prioridade. Vou citar um exemplo. O transporte coletivo de saúde, ele existe para paciente e acompanhante. Ninguém procura um transporte de saúde em condições normais, condições boas. E se a pessoa procura, a gente não pode vetar o acompanhante, porque por vezes é necessário até para o bem-estar do paciente. Mas o transporte municipal de saúde, pessoal, não é indicado para paciente que está em Campinas, por exemplo, e precisa vir assinar a venda de imóvel em São José. Ou paciente que tem algum e pede, agora muita gente pede o carro sozinho, sem outros pacientes.
a gente não tem condição de atender a todos dessa maneira. A gente busca atender a todos que realmente precisam. Então, por exemplo, a gente encaminha pacientes para tratamento oncológico em Franca. Peço desculpas, Pedro, mas aqui o telefone não para. Oncológico em Franca, em estado debilitado, esse paciente é a nossa prioridade. A gente vai dar um transporte sozinho para ele, para acompanhante. Por vezes ele precisa de maca. Agora, a gente tem um quadro de motoristas pequeno. A gente precisa contratar pelo menos mais uns 10 motoristas para o próximo ano e ter mais carro. De novo, a gente não pode contratar motorista esse ano. Não pode. Então a gente precisa dar prioridade àqueles que realmente têm e ter uma sensibilidade de que em alguns casos, infelizmente, a gente não pode atender. Infelizmente, a gente não consegue atender casos como você citou há pouco. O transporte é para transportar pacientes, pessoas que têm debilidade e para um tratamento, alguma coisa assim, não é para um passeio. É importante, Pedro, a gente também ressaltar que os carros que a gente tem, eles são usados para levar amostra de Covid para fazer análise no Instituto Butantan. O carro não pode ir com o paciente, tem que só amostra biológica, amostra de sangue para outras unidades, amostra de coleta de água para fazer análise da água que a população usa, e essas amostras biológicas tem que ir sozinho. Então essa equipe que a gente tem, que já é curta, essa frota que a gente tem, que já é curta, ela se fica ainda mais curta quando a gente vê as dificuldades do dia a dia. Mas a gente está comprando mais veículos, a gente já tem o compromisso de aumentar o quadro de motoristas no próximo ano, sempre tentando levar o maior conforto ao paciente. Mas caso, igual você citou, Pedro, eu tenho que ser sincero com a população. Eles não são prioridades e muito difícil que a gente consiga atendê-los. Perfeito. Paulo, o que você gostaria de destacar para a gente encerrar a entrevista aí desses 8 meses, né, que você está à frente da secretaria? O que você destaca para a nossa população? Pedro, eu acho que a gente tem que... Eu gostaria muito, né, de dividir com a população duas situações que eu acho muito importantes. Primeira, o equilíbrio financeiro que a gente conseguiu dar na pasta. A pasta saiu de um déficit gigantesco, de milhões, para a gente conseguir investir, chegar no final do ano investindo. Então a gente já tem a verba conseguida para fazer mais uma unidade de SF no Carlos Cassucci. Então a gente já vai licitar nos próximos dias, a obra começa ainda esse ano. A gente vai avançar com a obra da Rede Cegonha, que é a fusão da pediatria com a saúde da mulher. Olha que interessante, a mãe ela vai fazer seu acompanhamento de pré-natal, a criança nasce, a mãe enquanto puérpera é acompanhada até a criança sair da pediatria, tudo no mesmo ambiente. A mãe vai se sentir extremamente familiarizada, extremamente ambientada, e a gente vai dar acessibilidade, conforto nessa nova construção. Hoje a pediatria fica no prédio do posto de saúde, um prédio antigo, sem acessibilidade, uma localização excelente, mas acessibilidade zero. E a saúde da mulher fica naquele prédio ali ao lado do projeto Renascer, que é uma casa que foi sendo adequada às necessidades, então não foi feito para aquilo. Então a gente sai de um déficit de quase 4 milhões só na pasta da saúde para conseguir investir em projetos como esse. E, claro, o controle da pandemia. Eu acho que São José foi muito feliz, nós fomos muito felizes no controle. Lamentamos as 153 pessoas que a gente perdeu pela doença, mas a gente tem a consciência que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Nós somos uma das cidades pioneiras a buscar a usina de oxigênio. Nós fomos talvez a primeira cidade a ampliar os leitos de retaguarda, a criar os leitos de retaguarda no pronto-socorro. Mudamos o atendimento do PPA Central. Quando a gente assumiu o atendimento do paciente de síndrome respiratória e de pressão alta, por exemplo, era no mesmo ambiente, a gente tirou, né, e a gente criou realmente um centro para a Covid, e isso contribuiu muito para controlar os casos. E a vacinação, que é a nossa grande arma contra a Covid, aconteceu de uma maneira fluida, de uma maneira rápida e principalmente com respeito e de uma maneira humanizada ao nosso usuário. Eu acho que grande parte vocês que são da imprensa, vocês têm mais essa percepção. Mas o que a gente tem é que a população está satisfeita com a maneira e com a rapidez que a vacinação foi conduzida aqui em São José. Então eu acho que nesses 8 meses o desafio da Covid e o desafio financeiro foram muito grandes. Acho que a gente superou, né? A Covid a gente está superando, o desafio financeiro é uma luta diária, mas que a gente avançou muito.
E eu tenho certeza que o final de 2021 e principalmente o ano de 2022 vai ser de muitas realizações e a melhoria na pele da nossa população, que merece e que anseia isso há algum tempo. Perfeito. Paulo, muito obrigado mais uma vez por nos atender e nos colocamos sempre à disposição da sua pasta e de você para trazer mais notícias para a nossa população. Agradeço a você, Pedro, Miguel, que está aqui no nosso backstage, e a todos os espectadores da R-Play TV. E como eu te disse, as portas estão sempre escancaradas, fique sempre à vontade. Você está assistindo R-Play TV.